mas que ter uma vida intensa assim, de busca na presença do Senhor não é um capricho, sabe? A gente pensa, né, aquela pessoa caprichosa, esforçada, é um esforço sim, mas é uma necessidade, né? A gente, quando Glória a gente a Deus. não tiver uma busca constante, intensa da presença de Deus, do Espírito Santo, a gente acaba não vivendo a plenitude da vontade de Deus. Né? Amém. Já é difícil ainda, se não ter uma vida constante em oração, é impossível. Verdade, Senhor. Então a gente até consegue nos manter, graças ao Senhor, nos manter fiel, nos manter de pé, mas às vezes para viver o propósito completo que o Senhor tem para nossas vidas, o único jeito é tendo uma vida de profunda comunhão com Deus. Amém, glória a Deus. E nós temos um ajudador para que a gente consiga ter esse alcance de viver um propósito pleno do Senhor. Eu gostaria de ler esse livro, que eu ainda não abri na Bíblia aqui. Uma parte deste escrito. João, capítulo 14, primeiro versículo 15 até o 18, diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Se nós nos perguntarmos qual é a necessidade do cristão buscar a presença de Deus, ou melhor, para quê? Por que é necessário? A resposta seria para ter o Espírito Santo, né? Para alcançar o Espírito Santo. Porque Ele é quem vai nos ajudar a nos mantermos fiéis a Deus no propósito do Senhor. Amém. E aqui eu destaquei três motivos pelos quais devemos buscar o Espírito Santo. O primeiro, eu penso que seja para crermos na graça de Deus, a qual é a única esperança para a nossa salvação. E aí a gente já crê, a gente já é salvo em nome de Jesus, Amém. Pela graça do Senhor. E tem vezes que a gente erra alguma coisa, que a gente vai errar, né? Nós sabemos que a gente vai pecar em algum momento, infelizmente. E muitas vezes a gente se acusa, né? A gente fica pensando, por que eu fiz isso? E eu estava conversando com a Tainara, foi ontem ou anteontem, e às vezes acontece que a gente erra alguma coisa, e a gente está num costume, vamos supor, de orar 1 hora na noite, digamos assim, né? Isso é um assunto que nós estamos conversando, e é muito real isso. Não sei se com vocês acontece, eu acredito que sim. Mas quando a gente está com um propósito com o Senhor e tendo uma busca intensa, assim, a gente todos os dias eu vou fazer isso. Você está fazendo. Chega uma hora que tu erra, né? Tu faz alguma coisa que tu não queria fazer, tu reconhece que aquilo ali foi uma falha, né? Foi um pecado, uma ira, algo que resvalou, né? E aí tu pensa assim, hoje eu não tenho nem para orar. Como é que eu vou orar ao Senhor? Eu fiz isso. Mas nessa hora a gente tem que lembrar da graça de Deus. Aleluia. Porque Paulo mesmo diz, né? Que a lei que estava na carne dele levava ele sempre em pecado, né? Em outras palavras, se puder botar aí também, eu não anotei esse versículo. Mas que a vontade dele era de fazer a vontade de Deus, mas o corpo dele levava ele muitas vezes a vontade da carne dele levava ele a pecar. Mas a gente vê que ali ele não deixou de orar, né? Certamente ele não deixou de orar. Porque se a gente já erra, imagina se a gente não buscar a presença de Deus na hora. Errei, e ali tu tem que orar, e a oração tem que ser maior ainda. Amém.
porque nós precisamos da graça do Senhor. Aleluia. O segundo ponto que é importante nós buscarmos é para ter a santificação, a qual é progressiva, porque está dividida em inicial, progressiva e final. Isso a gente estudou aqui no devocional e foi bem interessante, eu não esqueci mais, porque quando nós nos convertemos ao Senhor, e todos aqui, graças a Deus, já são convertidos a Deus. Amém. Então esse primeiro ponto a gente alcançou. Isso. A primeira santificação é pelo sangue de Jesus. Amém. Amém? Quando nós aceitamos o Senhor. A segunda santificação, essa vai até o nosso, ou até o arrebatamento, ou até nós partirmos daqui. Porque a gente nunca vai alcançar a plenitude da santificação nessa vida aqui, né? Então, essa é a santificação. Glória a Deus. Fazer igual o bispo, né? O bispo não tem microfone para ler. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma santificação progressiva, durante toda a nossa vida. E para que a gente, e no fim sim, né, só para concluir isso, a santificação final, pode ter outro nome, mas é aquela quando o Senhor Jesus nos transformar. Aleluia. Quando o nosso corpo for restaurado, nossa carne for glorificada, né, na ressurreição, aí sim seremos para sempre santificados. Graças a Deus a gente não terá mais a natureza do pecado, né, enraizada. Aleluias. Mas nós estamos na segunda santificação, a qual é progressiva. E nessa, ou seja, a vida toda, é necessário que a gente tenha essa busca pelo Espírito Santo. Um versículo para ter base nisso é em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 vai nos falar sobre os frutos do Espírito Santo, nos dando a razão por que precisamos buscar o Espírito Santo. 16 em diante. Aleluia. Só tem como alcançarmos os frutos do Espírito Santo buscando. E diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não para aí, né? Declaro a vocês que estes que praticam coisas semelhantes não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui vemos que para ter essa santificação progressiva, nós precisamos viver no Espírito. E assim jamais satisfaremos as vontades da carne. Amém. Glória a Deus. E o terceiro ponto é o que o Senhor vem mais trabalhando em mim. É óbvio que a segunda também, né? Mas esse terceiro ponto diz assim, que é necessário ter o Espírito Santo para levarmos uma vida de adoração e serviço com excelência. Porque a gente serve a Deus, todos nós queremos servir. Quando nos convocam a fazer alguma obra do Senhor, ou quando o Senhor nos entrega algum ministério, a gente exerce esse ministério porque a gente quer servir a Deus.
E a gente quer glorificar a Deus e adorar a Deus. Glória a Deus. Só que o serviço é algo que todo serviço, se for pensar um serviço do nosso emprego, por exemplo, ele vai exigir esforço, né? Nós vamos cansar em algum momento e aquilo vai sugar nossas energias. Amém? Amém. Então, quando nós queremos servir a Deus, é Ele que nos dá a força. Ou seja, nós também vamos cansar. Nós estamos buscando a presença de Deus, a gente vai nos refrigerar, né? Ter vontade novamente para servir. Amém. Para Glória a servir Deus. para adoração, porque a gente serve para adorar a Deus, amém? Então, para que Glória a isso Deus. seja feito com excelência, nós precisamos ter um serviço, como vou dizer, bem firmado, bem fundamentado. Porque assim, ó, eu vou dar o meu exemplo, né? É mais fácil. Amém. Porque aqui no templo eu tenho o serviço, né? E o ministério, por enquanto o Senhor tem me dado, de adorar o Senhor, Amém. usando o instrumento e minha voz. Porém, se eu não buscar a presença de Deus, eu vou apenas cantar e tocar violão, né? Amém. E não é para isso que o Senhor tem me chamado. Ele não me chamou para cantar apenas e tocar violão. Ele me chamou para adorar a Deus, Aleluia. para adorar o nome dele com excelência, em espírito. E só assim essa adoração vai tocar os corações de vocês, só assim, não tocar o coração de vocês, mas tocar o coração de Deus, né? E elevar a igreja em adoração ao Senhor. Amém. Glória a O Deus. ministro de louvor tem essa função de elevar a igreja em adoração. Então, para alcançar isso, eu canto aqui muitas vezes, né? Durante a semana, e eu tenho prazer em fazer isso. Mas se eu não buscar a presença de Deus, em algum momento eu vou estar só cantando e só tocando violão. Amém. E Glória não a é isso Deus. que eu quero estar adorando ao Senhor com excelência no serviço do qual Ele me chamou. Amém. E isso serve para todos nós, né? Seja o serviço, qual for o serviço que Deus tenha entregado nas suas mãos, né? Para fazer, é necessário ter essa busca para que não seja feito no automático, né? E sim como uma adoração a Deus. E nisso